naquela roça grande. Eu caí na emboscada que me fez Ana Paula Tavares. Já tive várias emboscadas na minha vida, não é? Mas esta também é gratificante. Porque vou falar do meu país e vou falar de personalidades que estiveram na construção do moderno nacionalismo angolano. Já é, entanto, um parênteses, o Carlos Serrano, falou-se aqui do Carlos Serrano, que o conheci na Argélia, e o Carlos, e falou-se também do Brasil. O Brasil teve uma grande influência na nossa formação. Eu, quando vou dizer nossa, eu vou depois especificar quem somos nós, porque do Brasil vinham livros de Jorge Amado e Graciliano Ramos, que eram as nossas leituras. Não chegavam a Portugal, mas chegavam a Angola via Lubito. Nessa ocasião a PIDE ainda não estava lá implantada e a vigilância não era como aqui. Também vinham os livros marxistas que nos formaram, da editora Vitória brasileira. Isto nos anos 50. Portanto, como veem, sou antigo, não é? Também vinham livrarias da Edições Lousada, argentinas. E foi assim, Gabriela Mistral, Pablo Neruda, nós tivemos conhecimento. Não, ainda tenho um livro que escapou, não sei como, ainda tenho lá em casa, de 1957 ou 59. Bom, isto foi, portanto, além de realmente entrar em revistas brasileiras, não é? E até se ouvia a rádio brasileira, porque havia uma afinidade. A música que nós dançávamos, nessa ocasião, a música urbana angolana, não existia por constrangimento, quer dizer, para já do facto colonial. E depois ela estava a nascer através de Liceu Vieira Dias, do Angola Ritmos. E então, a música que nós dançávamos de preferência era música brasileira. O samba, o baião, Luís Gonzaga, nós éramos fãs de Luís Gonzaga. E havia uma coisa interessante, os metropolitanos, que nós chamávamos metropolitanos, quer dizer, as pessoas que iam daqui, dançavam já nos anos 50, os rocks e não sei o quê. E nós também dançávamos tango, mas preferíamos essas músicas sacudidas. Aliás, havia um baião sacudido, na casa do Guido. Bom, e isso, portanto, esse realmente era importante porque havia muitas afinidades, ao fim e ao cabo, culturais. Como se, aprofundando a história, se chega lá, inclusive na música, na língua, né? O xingar, que é o nosso cuxinga do Quimbundo, né? Bom, e, portanto, o que é que sucede? Era eu menino, não é? Portanto, nascido ali no bairro do Maculuce, que não tinha, era só areia vermelha. E nasci em 35, portanto, como veem, passei de 35 a 45, deram-se várias coisas no mundo, inclusive a Segunda Guerra Mundial e a Guerra de Espanha. Mas nós tínhamos uma infância despreocupada, né? Pé descalço naquela areia, lá íamos. Então, por exemplo, o Luandino e eu morávamos perto, uns 100 metros, 150 metros, e íamos, o Luandino era o Zé Vieira Mateus da Graça, né? E íamos juntos para a escola. E vinhamos, e eu no Quinaxixe havia aquelas mafumeiras, andámos ali a caça aos lagartos, etc. Depois, já como adolescentes, o Luandino mudou-se para o Msec Braga, que era nas traseiras do liceu atual, que era o Salvador Correia, o Mútia Quevela, não? E aí morava também o Jacinto que era António Jacinto, que era guarda-livros na Padaria Bailondo. Bom, o Jacinto teve bastante influência em nós,
né? Embora nesses primeiros tempos, com quem ele lidava muito mais de perto, nessa adolescência aí com 14, 15 anos, era com António Cardoso e com o Zé Graça, com o Luandino. Depois, aí por volta dos 18, 19 anos, então nós já havia ali uma espécie de tertúlias na Monte Carlo e o Jacinto era uma espécie de nosso mentor, não é? Nós dávamos-lhe os contos para ler. Eu não tenho obra publicada literária, mas eu pertencia ao Jornal Cultura, desde 57, era do Corpo Relatorial, com o Henrique Guerra, com o Cardoso e o Luandino. Bom, e nessa ocasião, e então a importância do Jacinto é grande na medida, primeiro, porque é com ele que vamos desenterrar os velhos materiais do Mensagem e mandamos para aqui, para a Casa dos Estudantes de Império. Que era importante, depois a Casa do Império começou a publicar esse material que nós recolhemos. Politicamente, ao fim e ao cabo, havia um combate cultural, já desde os finais dos anos 40, que era um combate cultural nacionalista. Portanto, pela afirmação dos valores angolanos contra a dominação colonial portuguesa. É evidente que naquele quadro de extrema coerção e repressão, as coisas eram feitas, dizia-se as coisas de maneira simbólica. E é então que há a mensagem do Viriato e do Jacinto e também do Lessano Martins, que às vezes esquece isso. E aparece também o príncipe dos poetas, Mário António, que me parece que é uma figura grada, me parece não, tenho a certeza, grada foi do nacionalismo, foi meu mentor político, direto, passou-me panfletos, manifesto do PC brasileiro, Luís Carlos Prestes, quer dizer, a nossa iniciação ao marxismo começou precisamente através disso. E, aliás, o manifesto do primeiro PCA, eu pertenci depois ao segundo, o do primeiro PCA era, digamos, dizem, que era um decalque desse manifesto. Bom, seja como for, há um combate político, antes do combate político, há o combate cultural. Mas as fronteiras entre o combate cultural e político são difíceis de definir. Se é que uns, como eu, e até o Cardoso, com mais tendência para entrarmos na ação direta política, outros menos, como Londrina, que acabou por ser preso por ter distribuído panfletos, mas nessa ocasião ele não estava, digamos, em células como, por exemplo, estava o Cardoso e eu. Calhou? Bom, mas depois o que sucede é que realmente esse combate político vai prosseguir e resulta depois na emissão de panfletos, formação de células políticas e na grande repressão de 59, que começa em 29 de março, que uma série de pessoas que são presas e as prisões vão sucedendo ao longo do ano e é nessa ocasião, por exemplo, que em outubro, 15 de outubro de 59, o Jacinto, eu e o Mário António somos presos no mesmo dia, por razões diferentes. Eu porque pertencia ao segundo PCA, eles porque tinham pertencido ao primeiro PCA, com Viriato e com Viriato e com Elídio Machado, etc. E com o Capicua e com Três da Costa, que aliás transitaram com Três da Costa e Capicua, transitaram para o segundo PCA. Bom, e o que é que, dos contactos com o Jacinto, ele era o nosso mais velho. E eu penso que ele, como aqui aliás já foi evocado, ele é um dos elementos fundamentais da moderna, da contemporânea literatura angolana. É um dos marcos.
e toda a sua poesia de protesto, de protesto pela situação, mesmo quando parece que passivamente, quando o angolano está numa situação de não ir mais longe do que um protesto mudo pela situação em que está. E o António Jacinto foi realmente importante para nós porque nos aconselhou e fazia as nossas críticas literárias. A um momento dado, há um grupo mais ativista, que é precisamente os mais jovens, que entram na sociedade cultural, fazem a cultura, portanto o Landino, o Cardoso, eu, etc. E o Jacinto vem avisar-nos: vocês estão com muita pressa. Ao fim e ao cabo, essa pressa eu vim a compreender mais tarde. E tivemos até ele disse: vocês estão com muita pressa, tenham paciência de esperar. Isto passa-se em 57, 58. E eu, mesmo mais novo, eu argumentava, e o Cardoso, que era assim muito brusco, disse: quem quiser ficar a contemplar, que fique, que é preciso é ação, que era o modo do Cardoso. Bom, Cardo Marx. Exato, Cardo Marx. O que é certo é que, ao fim e ao cabo, como ele estava muito ligado a Viriato da Cruz, Viriato da Cruz tinha saído em 57, o MPLA não nasceu nada em 56, nasceu em 60, toda a gente já sabe isso, porque nenhum de nós foi preso por ser do MPLA, e foi em 59, foram as grandes prisões. Mas pronto, o Viriato já tinha saído e, portanto, o Jacinto estava-se à espera. Da mesma maneira que em 59 eu tinha passado pela Europa e tinha estado em contacto com o Mário Pinto Andrade, isso eu relatei naquele livro de entrevista, não é? E volto a Luanda, e passado uns 2 ou 3 meses sou preso. A verdade é que cá fora estava-se a fazer o que seria o MPLA. Em 1960, na Conferência de Tunis, há o MAC, não há o MPLA. E aí está o Lara, está o Hugo de Menezes e tudo isso. Bom, seja como for, a expectativa era o que é que se vai fazer lá. Daí que há uma espécie de interregno do Jacinto. Ele não está exatamente onde nós estamos, não é? Quer dizer, porque nós estamos na tal ação. Ele está naquela expectativa. Seja como for, ele entra depois daqui de Lisboa, o Luandino manda os primeiros estatutos do MPLA e o programa, em 1961. E aí são presos, nessa ocasião, em casa do Cardoso estavam os estatutos, e, portanto, o Cardoso, o Jacinto e o Luandino, que acabam por ser condenados a 10 anos de prisão, etc., e ficam depois no campo de Tarrafal. Volto a rever o António Jacinto no Congo. Eu estava nas fileiras do MPLA e o Jacinto tinha ido tinha já sido posto em liberdade e tinha chegado via Argel a Brazzaville. Pronto, e aí foi, digamos, o abraço dos velhos camaradas. Porque realmente ver uma pessoa que tinha estado tantos anos preso, ele vinha com toda a sua entusiasmo, como nós tivemos, né, que íamos da luta armada e tudo isso. Nós dentro do MPLA já tínhamos bastantes problemas, e isto passa-se, se não me engano, em março de 1974, e eu já estava naquele processo que me levaria a aderir a uma tendência, a aderir e mesmo a ser um dos responsáveis, que foi a revolta ativa, não é? Daí que, pronto, e o Jacinto vai imediatamente para as bases guerrilheiras, é mandado para as bases guerrilheiras, havia muita efervescência nessa ocasião ali, aliás, viu-se, né? Logo a seguir. E o Jacinto, eu não volto a ver, quem lidou de perto com ele foi a minha mulher, que trabalhava no Ministério da Educação, e com ele e com o Pepe Tela.
nessa ocasião, digamos, nós estamos em campos diferentes. Os ideais eram sempre os mesmos, não é? Simplesmente eu estava naquele campo da revolta ativa porque tinha tido uma experiência tremenda dentro do MPLA que me tinha levado à contestação dos métodos autocráticos da direção. O Jacinto não tinha nada dessa experiência, quer dizer, e como ele e como muita gente do interior de Angola, no pós-25 de Abril, o MPLA corporizava realmente as aspirações mais modernas e mais progressistas angolanas. E daí que tivéssemos ficado, digamos, em campos diferentes, mas no fundo, o que é que eu estou aqui a falar? Estou a falar de uma pessoa que foi um combatente, foi um marco na literatura angolana, foi um combatente de primeira linha pela independência de Angola. E é bom que realmente se preste homenagem. E vocês, os académicos, claro que vão analisar o conteúdo da sua obra literária e não só, e realmente o esforço que ele fazia para a divulgação, os contactos com o Brasil. Há uma carta que ele tem para o Mário de Andrade, etc. Quer dizer, sempre, em condições difíceis, sempre a procurar fazer conhecer o que se fazia naquele tempo em Angola, que eram tempos muito duros e que nós tivemos, digamos, a sorte, e também o azar, não é? Porque as circunstâncias eram duras, mas a sorte realmente de viver uma época muito empolgante, em que se tinha de decidir ou por um lado ou para o outro, ou pela opressão ou pela liberdade. E era isso o meu testemunho. Podem pôr qualquer outra pergunta, que pode ser certamente que há muitas coisas que eu me esqueci de dizer, diga. Não tenho mais nada a dizer sobre isso, a não ser que me provoquem com alguma pergunta. Eu só tenho a agradecer ao Adolfo que nos traz aqui a história contada pela voz de quem realmente a viveu, segurou nela e a transformou. Se houver alguma questão que vocês queiram pôr ao Carlos Serrano, ao Francisco Soares e ao Adolfo Maria, fazem favor, ainda temos uns minutinhos antes de começarmos já com a próxima mesa. Blandino Carvalho, que é o adido cultural da Embaixada de Angola, e eu não sei se o Adolfo Maria se lembra do Rui Carvalho, não é o Rui Duarte, é o Rui Carvalho da Rádio Nacional. Se lembra-me, sim, senhor, lidei com ele quando fomos lá em 91, 92, Gentil Viana e eu, e foi ele, aliás, que nos introduziu junto da presidência, tudo isso, quando fomos recebidos pelo Presidente da República, o Gentil Viana e eu, o Gentil Viana ia apresentar o seu projeto de convivência nacional. Fomos lá em novembro, dezembro de 91 e voltamos lá em maio de 92. Aí já ainda fiz um artigo que saiu no Jornal de Angola e em que eu realmente já estava a ver que, infelizmente, não conseguimos reconhecer-nos uns aos outros como diferentes, mas reconhecer o outro. E deu o que deu, a partir de outubro, não é? E o começo da Guerra Civil. Por favor. Desculpe que eu ouço mal, porque a idade também pesa. É essa dificuldade. Não era para lhe dar os parabéns pela excelente resenha que fez de um período histórico que eu não conheço, que eu não vivi. Eu começo a receber só a nossa história a partir dos anos 70, meados dos anos 70, há 8, 9, 10 anos, e até agora conheço bem a nossa história, porque hoje em Angola, mas preocupa-me um bocado um determinado período da nossa história,
onde volta e meia esse período é confrontado com algumas dúvidas, com algumas situações. E agora, por um assunto que eu gostava de ajudar-te a esclarecer. Historicamente, o conhecimento que eu tenho é que o MPLA foi fundado em 1956. E disse à academia que não, foi em 1960, um ano antes do início da luta armada. Eu gostava de perceber qual é o fundamento, não é? Porque existem alguns documentos, não é, que provam que o MPLA antes de 60 já existia. Inclusive, eu tenho até um documento histórico do MPLA, que fala da própria bandeira do MPLA, que foi criada antes dessa altura. Então, só para tentar perceber, entre 56 e 60 há uma diferença de 4 anos. Essa querela vai continuar a existir enquanto os historiadores não aprofundarem sem qualquer preconceito realmente o que se passou. A questão da data de 56 nasce numa luta, do resultado de uma luta entre o MPLA e a UPA por legitimidade e legitimação. Em 1900, a UPA, nessa ocasião, a União das Populações do Norte de Angola, UPA, né? Ao fim e ao cabo, nem a UPA nasceu nessa altura. A União dos Povos do Norte. Foi o UPNA, UPA, quer dizer, a UPA depois, precisamente para não perder-se, para pôr de parte esse caráter étnico, passou a UPA. Mas ela vai dizer que foi fundada em 1956. Naquela luta que nós travámos, eu digo nós, MPLA, foi muito dura aquela luta no Congo, Kinshasa, na ocasião Congo-Leopoldville. De um lado, toda a nomenclatura congolesa estava do lado do Holden, que aliás era familiar de altos dirigentes, e não, mais tarde o Mobutu, naquela ocasião ainda não era, o Mobutu ainda não era presidente, ainda era Joseph Désiré Mobutu, não era Mobutu com Gwenda Wazabanga, ainda não era. E então, aliás, assisti a ele quando ele se introniza, estava no Congo, se introniza. Bom, de maneira que eu próprio tive discussões com o Lara em Brazzaville. Uma vez até estava presente o Mário. Eu disse, vocês obrigam-me a ir para a Rádio Angola Combatente, dizer que eu tenho de dizer isso com gosto, mas aqui entre nós, porque é que nós estamos a dizer isso? E o Lara levantou-se, foi buscar daquele, e até esse papel que está lá, da análise do viriato bater à máquina para um amplo movimento, com letra pequena e tudo isso. Agora, a verdade é que factos, e não tinha assinatura, não tinha nada, nem tinha data. Era um papel batido à mão, como naquele tempo. Está a ver, este aqui é o manifesto. E eu digo, eles riram-se entre eles, quer dizer, eram velhos companheiros. Eu disse, está bem, cada um fica com a sua coisa, mas agora vocês explicam porque é que nenhum de nós foi preso em 59, por ser do MPLA. Porquê, se ele já existia? Bom, mas, quando o Agostinho Neto vai para Angola em dezembro de 59, e depois o Quingingio, o Silas, o Madaleno estão a tentar refazer aqui os destroços dos movimentos nacionalistas que havia naquela ocasião, que tinham sido destroçados em 59, o Agostinho Neto forma o MINA, não forma MPLA. E é quando o Pacavira vem cá fora, que vão as instruções lá para dentro para se começar a falar do MPLA. Isto em 60. Pronto. Portanto, estes são os factos.
Mesmo em 1960, no início de 1960, não existia o MPLA. Mas, em 1960, na Conferência de Tunis, e o próprio Azancou de Menezes me disse que ele esteve presente na conferência, eles vão como MAC. E o Frantz Fanon diz-lhe, mas isso MAC? Isso parece ser uma organização filantrópica londrina. Frase do... Bem, atenção, é um testemunho que é pena, ele está morto, não, mas eu estou a afirmar isto, vocês podem atribuir o crédito que quiserem, mas esta é um testemunho que eu transmito. Agora, quem quiser acreditar, que acredite. Mas lembro-me disso, porque eu e então, a partir daí, quer dizer, há todo um trabalho. Entanto, há também o FRAN. Antes do MPLA ainda aparece o FRAN. Tinha recebido eu uns jornais da Bélgica com um papelinho lá dentro do embrulhado e depois um papelinho assim, foi formado o FRAN. Isto depois de eu ter regressado e já ter saído da cadeia portanto, Frente Revolucionário. Portanto, estes são os factos, quer dizer, que incontornáveis, que me parecem incontornáveis. Quando o Viriato sai, ele sai em 57, ele começa a fazer contactos, e é realmente em 1960 que aparece, digamos, um manifesto nem sei se é isso aí, nem não posso afirmar se é apresentado como nome do MPLA, mas há um manifesto da ONU sobre a situação colonial em Angola, ainda em 1960, e o que se pode considerar que realmente o MPLA existia em 1960 é o facto de as pessoas já estarem em Conakry, o Matias Miguel ter fornecido essa informação ao Pacavira e, portanto, tudo leva, quer dizer, não há outros elementos não há outros elementos anteriores que digam que o MPLA foi fundado em 56. A razão porque existiu essa polémica, compreende-se, era uma tremenda luta contra a UPA que desacreditava o MPLA de todas as maneiras, inclusive, quer dizer, sob o ponto de vista racial, não é? E que as populações eram muito sensíveis, as populações refugiadas fugiam à repressão, não é? Depois do grande levantamento que a UPA fez em abril de 1961, e é natural que encontrasse terreno muito permeável de tal maneira que o SEVAR, o Corpo de Voluntários de Angola, de Auxílio aos Refugiados, que era constituído por uma série de médicos claros, desde o Edmundo Rocha, que era claríssimo, até Neus tinha o Américo Boa Vida, Pedro Lopes era escuro, etc. Mas, quer dizer, e portanto foi objeto as populações foram assoladas contra eles. Aquilo era uma maneira do MPLA entrar, através desse corpo militar, desse corpo de assistência aos refugiados, estar ali presente. Portanto, esses são os elementos que eu tenho quer dizer, e são reais, não é? No que respeita, nenhum de nós foi preso em 59 e não há nenhum processo onde o MPLA seja citado pela PIDE até finais de 59. E aqui na Torre do Tombo eu também fiz a pesquisa aqui na Torre do Tombo, já há muito tempo, e realmente foi isso que encontrei. Peço desculpa, está aqui qualquer coisa que está errada. Eu agradeço ao Adolfo Maria, não sei, Luandino, eu acho que estes processos de legitimação e identitários, quer dizer, às vezes a história é muito mais fria do que toda uma construção que foi necessária até a eles todos, não é? O próprio Adolfo Maria, que sabia e tinha vivido a questão, não teve problemas na Angola combatente em falar... Dizer, há uma série de jornais, Vitória ou Morte, que eu redigi, que eram jornais do MPLA, nessa ocasião não era, o nosso slogan, a nossa palavra de ordem era Vitória ou Morte, depois passou a ser Vitória é certa, aí em 69 ou coisa. E esses jornais,
eu escrevo sobre o aniversário do nosso glorioso movimento, tal, 1956 e por aí fora. E na Angola Combatente, sempre que havia o 10 de dezembro, etc., eu falava disso, quer dizer, de tal maneira, mesmo sentir, porque era uma necessidade da nossa afirmação perante, quer dizer, sermos mais antigos que a UPA. A nossa legitimação era essa. A própria UPA é de 59, 58, 59, quer dizer, quando há pessoas que são presas já têm ligações, não sei se a UPA, existe algum manifesto. Quando a UPA reclamava ser de 56, era quando era UPNA. Bom, quando é que eu próprio colaborei nessa, desculpe o termo, quer dizer, historicamente é uma mistificação, na minha opinião. Eu sempre fui desassombrado, digo isso, eu colaborei nessa mistificação, como colaborei em todas as outras, conscientemente, e de que me vim arrepender, não é? Mas, de qualquer maneira, só numa coisa que nunca me arrependi, foi do combate pela liberdade, que sempre travei, quer contra o colonialismo português, quer nas fileiras em Angola, na luta cultural e política, quer dentro do MPLA, quer nas fileiras do MPLA contra o colonialismo português e por uma Angola progressista, quer depois dentro do próprio MPLA por uma democratização do movimento. Agora, também sofri as consequências disso, diga-se passagem, não é? Inclusive sofri-as depois da independência, amargamente, durante 3 anos, mas pronto. De qualquer maneira, não interessa, quer dizer, eu falo disto porque é histórico. É histórico, também é preciso ver que era uma época tremenda, de manicaísta, em que havia os bons e os maus, e uma pessoa passava rapidamente de camarada a traidora. E essa época surrealista em que digamos, o guarda tratava o preso por camarada e vice-versa, não é? Portanto, nós somos também pródigos em surrealismos, não é? O surrealismo é só europeu, não é? Pronto, mas de qualquer maneira não me arrependo de nada e continuo sempre inquieto e preocupado para que o meu país vá em frente e vai indo. Como eu dizia, a história é realmente às vezes com os seus factos mais fria em relação a todas estas construções que foram necessárias, que também têm a sua história. Eu lembro-me de discutir esta questão com alguns destes mais velhos que estiveram lá na luta, verdadeiramente na luta, e nós que ficámos no país quando eles chegaram, tínhamos um grande fascínio por eles, mas também alguns de nós já éramos historiadores, etc, e dizíamos, mas então como é isso, é 56, não é 56? Eu lembro-me sempre de um mais velho dizer, bom, se non è vero, è bene trovato. E, portanto, naquele momento não ser verdade, mas que foi muito bem apanhado e, como sempre, pelo Viriato, na sua grande lucidez, escrever aquele papelinho, é preciso fundar um amplo movimento e tal, porque é isso que está realmente escrito. É o grande salto do Viriato, porque passa daquela concepção de luta de classes para a concepção de união de todos, numa frente ampla, numa frente ampla, e isso realmente ele era um... Claro, depois também há coisas controversas que sucedem depois, pronto, mas isso eu próprio já escrevi no jornal, no Chá de Cachimbo sobre isso, não é? Quando as dissidências em 62, 63, aquela que eu não compreendia, eu próprio tive uma grande discussão com ele em Argel, como é que ele adera à UPA. Adera à UPA, quer dizer, como um grupo de seus adeptos do MPLA. Pronto, mas depois também há, naquele livro em que a Messiaen faz um estudo sobre o Viriato, de Cartas de Pequim, exatamente.
há também há uns extratos em que ele mostra uma extrema lucidez, quer já em relação ao movimento revolucionário mundial e digamos, ao movimento nacionalista africano. Quer dizer, ele próprio, a um momento dado, separa-se daquela corrente, digamos, hegemónica dos países do leste, sobretudo da China. E põe que o problema é pensar com a sua própria cabeça. Pronto, mas quer dizer, todos nós tivemos altos e baixos e tudo isso, mas é um indivíduo fundamental do nacionalismo. Foi ele o grande organizador do MPLA. Os programas é dele, os estatutos é dele, tudo isso. E a trabalhar era uma coisa, quer dizer, isso tem testemunhos diretos, né? As reuniões que ele fazia de um rigor. Então, como é? Papel, lápis, o quê? Vais sentar aqui sem papel e lápis, então vais fazer o quê? Assim, para os seus pares do comitê diretor. Era muito rigoroso, sempre a estudar e sempre a pôr-se questões. E realmente é uma figura que não podemos deixar. Aliás, quer dizer, vamos lá ver. A galeria digamos, das pessoas que tiveram na construção do movimento nacionalista e depois na construção do próprio país, quer dizer, não pode haver escolhas do género, tu vais para o lixo, tu ficas ali. Não pode. Quer dizer, todos puseram pedras naquele muro e todos merecem o seu pedaço de pão, como diria Agostinho Neto. Essa é a minha opinião, porque se assim é que se realmente faz, alarga, digamos, a identidade nacional e se faz a unidade nacional e se faz a colaboração de todos, para que a gente se reconheça nos e noutros. Eu reconheço também Agostinho Neto em algumas coisas, não me reconheço noutras, que eu fui um muito próximo colaborador de Neto. Aliás, não é por acaso, custou muita ruptura, mas fui muito próximo. E uma das pessoas que ajudou a construir a imagem do Neto fui eu, certamente, na Angola Combatente e no jornal. E até fazia aquilo do coração, porque era amigo dele e sentia-me próximo dele. Mas pronto, agora, vou negar, quer dizer, entendeu depois de entrada em negação, digamos, ao seu modo, vou negar o papel daquele homem, quer como poeta, quer como nacionalista, quer como dirigente? Não posso. Da mesma maneira que agradecia que também não deitar sempre ao lixo toda uma série de indivíduos que ajudaram a construir o país. Só isso. Temos aqui o adido cultural. Fogo muito estar a conversar com esta franqueza consigo. Sinal que estamos noutros tempos. Noutros tempos eu não falava. Nem sequer. E eu agradeço muito a todos. Temos finalmente a sala um bocadinho mais quente. Já não vamos morrer de frio hoje. E, sem dúvida, tal como eu pensava e sabia, saímos todos muito mais ricos depois desta conversa com Adolfo Maria.